mundos viverão, mundos morrerão, e o universo jamais será o mesmo. Olá, saudações! Sejam bem-vindos a mais um Dicas do Zé, aqui no canal Degustação Literária. E hoje nós vamos falar de crise, mas não é a crise que afeta o nosso país, nem as crises lançadas ultimamente pela DC e Marvel. Vamos falar da mãe de todas as crises, a mãe de todos os reboots. Crise nas Infinitas Terras. Merv Wolfman e Jorge Pérez. Como Jorge Pérez desenha bem, né? Olha só, Panini, capa dura, uma quantidade estupenda de extras. Sensacional. Mas vamos lá. Em 1985, chega às bancas o primeiro número de Crise nas Infinitas Terras. Foi uma minissérie em 12 edições que modificou toda a DC Comics. Foi justamente no ano em que a editora completava 50 anos. Isso mesmo. Pois bem, o que aconteceu antes disso? A DC ela estava com a cronologia muito complexa, muito confusa, porque além de ter recriado antigos personagens como Flash, Lanterna Verde, e mantido os antigos, né, na ativa, criou-se com isso mundos paralelos, terras alternativas. O Flash da Terra 3, o Lanterna Verde da Terra 5, e além disso, com o decorrer do tempo, foram criando histórias que não faziam parte da cronologia, eram histórias boas, mas não se encaixavam na cronologia, então eles jogavam para algum mundo paralelo, alguma terra de um outro universo. Existia então um multiverso. Enfim, a DC também comprava, aliás, personagens de outras editoras e precisava incorporar também na sua linha. Isso não era fácil. Então chegou um ponto que ficou realmente uma grande confusão. Os leitores antigos conseguiam levar isso numa boa, mas os novos leitores tinham dificuldade. E uma editora precisa continuar seguindo em frente, angariar novos leitores, continuar vendendo, não pode contar só com os antigos fãs. Então, o que foi decidido? Arrumar a casa, fazer uma limpeza. Ouch! Lady, please! No! Nice meeting you, man. If we ever need a replacement for Hawk Girl... And don't come back! E essa arrumação, essa simplificação da sua cronologia, ela era importante, porque, imagine, como eu falei, recriaram determinados personagens. Então o Flash, por exemplo, o novo Flash convivia com o antigo, eles não tiraram o Flash antigo de circulação, então era um Flash de outra terra, e ocasionalmente eles se encontravam, Superman também, até porque fosse criando uma espécie de exagero. O Superman ele era o último filho de Krypton, né? Só que não, tinha o Supercão, tinha uma cidade Kandar, que ficava dentro de uma redoma, a própria Supermoça. Então eles também pensaram nisso. O Super-Homem, né, ele é o último filho de um planeta morto, planeta destruído, então vamos resgatar isso, vamos torná-lo novamente o último representante de um povo. E para isso era preciso reestruturar tudo. Mas o principal objetivo mesmo, como até o próprio Merv Wolfman fala aqui nesta edição de Crise, tem uma entrevista com ele muito interessante, era pura e simplesmente simplificar a cronologia. E então ele aliou a uma ideia que ele teve há muito tempo, de um grande vilão, que faria com que todos os personagens da DC, seja de qualquer linha temporal, de outros mundos, de outras terras, se unissem para combater esse vilão. E no final, poucos sobreviveriam, haveria um verdadeiro massacre de heróis para que a DC ficasse clean, ficasse enxutinha. E então os novos leitores teriam mais facilidade em acompanhar suas histórias. Só que, assim, ao contrário do que costuma ocorrer ultimamente, com excessos de reboots, excessos de recomeços, aqui não, aqui foi feito com muito cuidado. A história ela é muito boa. O desenho do Jorge Pérez, né, eu sou fã do Jorge Pérez,
O cara desenha muito, muito. Ele é extremamente detalhista. Mas as expressões, ele se dá o trabalho de desenhar. Ele não esboça, não. Ele desenha mesmo. Jorge Pérez é um mestre. E Merv Wolfman é um senhor argumentista. Então nós temos... Aqui, vamos lá, mais uma página. Nós temos assim uma história sensacional. O mesmo objetivo sendo mercadológico, eles pegaram e transformaram isso numa grande história. É a saga das sagas, né? Então, o que acontece? O vilão, o grande vilão, ele começa a destruir os mundos através da antimatéria. Então, todas as terras, todos os universos, e com isso as terras contidas neles, são destruídas. E nessas terras tem várias versões de determinados heróis. Inclusive, em uma determinada terra, o único super-herói existente é o Lex Luthor. E ele é casado com a Lois Lane. Então, para ver a confusão que é esses mundos paralelos. E essas terras vão sendo destruídas e o personagem central, ele surge e convoca os heróis das terras sobreviventes e até de linhas temporais diferentes para se unir e combater esse terrível vilão que pretende destruir o universo em prol do surgimento da antimatéria, né? Do nada, do vazio, da antivida. É sensacional. Então, Crise nas Infinitas Terras marcou uma época impressionante. Quando foi lançado aqui no Brasil, era a Abril que detinha os direitos dos super-heróis. Ela foi lançada em diversas linhas dos produtos da DC. Diversos títulos. Superman, Super Amigos, eu não me lembro muito bem, na época eu lia pouquíssimo DC. E depois, se eu não me engano, em 1989, eles lançaram aqui no Brasil, se eu não me engano, em 86. Em 89 lançaram um encadernado desse tamaninho, em 3 edições. Papel comum, papel que foi lançado o Monstro do Pântano agora recentemente. Então, assim, não existiam grandes encadernados naquela época. Então, houve esse lançamento fininho da Abril. E acompanhei ele na época, a história era sensacional. E agora, 30 anos depois, ele vem assim nessa edição especialíssima. Senhora capa, senhora contra capa, papel especial. Aqui ocorre um dos eventos mais trágicos dos quadrinhos, a morte de um personagem assim queridíssimo dos leitores. Inclusive o Merv Wolfman fala que até hoje ele era cobrado por essa morte. E os extras, como eu disse, são sensacionais. Tem entrevistas, tem as capas nos Estados Unidos, onde foram lançadas as diversas fases da crise, as capas originais. Aqui também vem as capas originais. Cada vez que abre um capítulo, vem uma capa original. Eu me lembro dessa cena aqui. Eu vi num formatinho. Então, parabéns para a Panini por esse lançamento aqui. Se vocês não conheceram essa fase assim, é sensacional. Não é apenas uma manobra editorial. A história é fabulosa, o vilão incrível. E você vai ver tantos heróis aqui de outras terras. O Superman de uma determinada terra, com o Superman da Terra 1, a nossa terra aqui, da linha principal, é chamada de Terra 1. Você vai ver encontro deles, o Flash surgindo. Na época o Flash, o Barry Allen, estava desaparecido. Então ele surgia assim de repente pedindo socorro. Chegava a ser assustador, impressionante. Então, Crise nas Infinitas Terras, a mãe de todos os reboots. Essa é a minha dica para vocês de uma grande história em quadrinhos. Se gostaram, dê um joinha, fale com os amigos, divulgue o meu canal e até a próxima, pessoal. Até mais!